Então, meus cumprimentos a todos. Aqui estou mais uma vez para gravar o próximo capítulo do livro Vidas Vazias, que normalmente eu apresento para vocês. É psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu estou gravando com uma grande amiga, a Denise Francisco, minha amiga de muitos anos, médium, espírita, e é bem pertinente porque o tema vai ser justamente em torno da mediunidade. E é um prazer enorme estar aqui junto com a Penha, e que eu admiro demais o trabalho dela e recomendo que vocês a sigam, curtam o canal, compartilhem com seus amigos, coloquem o sininho ali para vocês seguirem os vídeos dela. Então é isso, pessoal. O capítulo 16 tem como título Mediunidade com Lágrimas. Então, começando pelo título, se é mediunidade com lágrimas, né, Denise, significa, por um lado, que pode haver a mediunidade sem lágrimas. Com certeza, e nem quer dizer que toda mediunidade tem que ser sofrida. Exato, que aliás é uma interpretação que muitas pessoas têm, mas o próprio livro vai dizer que a mediunidade é uma oportunidade de resgate, uma oportunidade de crescimento, mas ela vem com lágrimas justamente quando a pessoa, o médium, está resgatando problemas, débitos passados e que, a partir dessa mediunidade, que é a condição de ser intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nesse processo o médium então tem a oportunidade de fazer essa comunicação, trazendo as mensagens do mundo espiritual e também ao mesmo tempo praticando a caridade. Lembrando também, né, Penha, que pela nossa sensibilidade ao mundo espiritual, às vezes a gente está bem, mas a gente de repente sente uma dor, um sofrimento, uma tristeza que não é nossa. Mas o que é? É um canal que se abre para algum desencarnado que está próximo de nós e que quer passar alguma mensagem. Além da gente receber essa mensagem, a gente também recebe o sentimento dessa pessoa. Então, às vezes, a gente sente o próprio sentimento dessa pessoa que quer passar uma mensagem. Então, às vezes, essas lágrimas, às vezes, podem não ser nossas, mas podem ser do outro. E também lembrando que, segundo a doutrina espírita, todos nós somos médiuns. Sim. Alguns médiuns ostensivos, né? Ou seja, aqueles que escrevem, como é o caso do Divaldo, por exemplo, que faz a psicografia, aqueles que veem, que a gente fala que são os médiuns videntes, eles veem o espírito, os audientes e assim por diante. O Chico Xavier, por exemplo, era um médium considerado um médium completo, porque ele tinha todos os tipos de mediunidade. Agora, eu, por exemplo, eu sei que se eu já tive um momento em que eu pratiquei a mediunidade. Hoje, depois de um certo tempo, eu optei por trabalhar dentro da doutrina naquilo que eu mais gosto, que é a condução de grupos de estudos. Então, no momento em que eu parti para a condução, coordenação de grupos de estudos, é como se a minha mediunidade cedesse espaço. Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração. E outra coisa importante que a gente deve lembrar é que a nossa mediunidade, às vezes, ela tem fases. Primeiro tem a fase do desenvolvimento, do aprendizado, do estudo, da sua própria educação, né? Da sua própria educação, de você saber como lidar, e nada melhor do que seguir os preceitos doutrinários de Allan Kardec, né, que demonstra todo aquele seu programa de desenvolvimento mediúnico. Mas o que eu ia dizer, Pen, é o seguinte, que em um determinado momento da vida, a gente pode se questionar: mas se eu sou médium, sou educada, estou desenvolvida, o que eu tenho que fazer com a minha mediunidade? Qual que é a minha missão? E uma vez eu recebi uma mensagem do meu guia que dizia o seguinte, que o mais importante de que você ficar preocupado com o que fazer com a sua mediunidade, ou seja, a mediunidade no sentido de ajudar o outro,
você tem que pensar que só do momento que você está se dispondo, naquele momento que você se guarda, que você faz uma intercessão mediúnica com a alma, com a prece, que você se eleva na sua vibração, você está oportunizando que outros seres, como nós mesmos estamos no mesmo patamar evolutivo, um poucos mais, outros poucos menos, mas a gente está oportunizando, e só por essa oportunização de um momento em que essa alma vem e possa fazer um depoimento, possa fazer um desabafo, você já está fazendo caridade. Você já está ajudando esse ser desencarnado, que nada mais é que a gente daqui a pouco, depois que desencarna. Você está dando oportunidade que às vezes ela não encontra em outra pessoa, não sabe às vezes onde procurar ajuda, e aí ela se canalizou com você e conseguiu fazer um desabafo. Isso já é uma caridade. Sim, com é certeza. como você ouve uma outra pessoa. Com certeza. E nesse mundo de turbulência que a gente vive, né, onde as pessoas estão muito perdidas, onde as pessoas estão ainda muito voltadas para as necessidades mais imediatas do ser, materiais, muitas vezes nós não nos damos conta como por trás de muitos sorrisos, como por trás de uma aparência de felicidade, encontra-se um ser profundamente sofrido, dolorido, e é assim, às vezes na condição de espírito, porque todos nós somos espíritos, às vezes na condição de espírito encarnado, às vezes na condição de espírito desencarnado. Então o texto começa justamente, o texto da Joana, começa justamente fazendo um perfil do momento atual. E ela vai falar que, ela fala das condutas ignóbeis de ontem, né? Ou seja, nenhum de nós sofre ou passa por situações que nós não mereçamos passar. Que sempre temos alguma responsabilidade, se não toda, daquele evento que nós estamos resgatando. Né? E quando a gente tem essa perspectiva de que a bondade divina está por trás de tudo que nos acontece, e não nos acontece por castigo, né? Sim, por a próprio aprimoramento, porque Deus é amor. Então, se Ele permite que a gente sofra, se Ele permite que a gente passe por situações de dificuldade, isso é pedagógico, porque vai nos ajudar a quê? A desenvolver determinadas habilidades, desenvolver determinadas virtudes, por exemplo, desenvolver a paciência, a tolerância, que aliás é uma questão, hoje a questão da tolerância, que é uma qualidade que todo mundo fala, que nós devemos respeitar as diferenças, sermos tolerantes uns para com os outros, mas a gente vê quanto nós ainda somos seres muito intolerantes. Ou até, fazendo aqui um parênteses, como a tolerância está sendo deturpada, porque há muita gente tolerando o errado, o intolerável. E aí a gente tem que prestar atenção e lembrando sempre quais são os nossos princípios morais, que nós devemos tolerar sim, mas não tolerar aquilo que é do mal. Exatamente. Porque aí a gente não contribui para o aprimoramento próprio, nem da sociedade. Mas aí o texto da Joana, como sempre, ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte é essa que a gente já tratou. Depois a Joana passa para uma outra parte, que é a segunda, e ela vai dizer assim: se és portador de sensibilidade mediúnica, cuida de educar os próprios sentimentos, armazenando paciência e compaixão, a fim de que o amor se te insculpa nos refolhos da alma. A Joana não é mole, né? E você sabe que isso me lembra, sabe o quê? Uma frase que muitos dos nossos palestrantes espíritas no Brasil dizem muito, que a gente tem que tratar os nossos mais entes próximos da família, nossos entes amados, como se fosse uma visita. Porque às vezes a gente acaba tratando o outro, que é colega de trabalho, ou da sociedade, um amigo, enfim,
e os de casa a gente relaxa e acaba até destratando. E, na verdade, a gente tem mais é que se educar dentro de casa, começando por dentro de casa. É. E assim, a mediunidade, a gente, quando vem com a missão da mediunidade, é para ajudar o outro, mas, em primeiro lugar, é aquela história da gente identificar em nós as nossas dificuldades para que nós possamos nos desenvolver. É o nosso autodesenvolvimento. Por isso é importante o autoconhecimento. Sem você se conhecer, sem você saber qual será a sua reação em determinada situação, como é que você vai poder se educar? E aí, Denise, o próximo parágrafo, ela diz assim: a mediunidade é concessão divina. Isso mesmo. Para o crescimento espiritual da humanidade. Podendo, inclusive, ser paralisada se você mal utilizar. Ou seja, tem muita gente que é mediunidade que cobra, né, para psicografar, que cobra para receber uma mensagem, que isso está completamente desvirtuado. Então, quando acontece isso, os bons espíritos fazem uma paralisação desse canal para nos educar. Exatamente. E aí, assim, nós também sabemos, dentro da doutrina espírita, que há várias categorias de espíritos. Então, existem espíritos que a doutrina fala, divide entre espíritos perfeitos e imperfeitos, né? Nós estamos na categoria de espíritos imperfeitos. Então, quando nós temos essa capacidade da conexão com os espíritos desencarnados, eles nos observam diuturnamente. E vão se afinizar conforme os nossos próprios conectores morais. E aí, ao nos observar, e observar, por exemplo, as nossas más inclinações, eles se aproveitam disso porque não estão interessados na nossa evolução espiritual. Então, eles nos estimulam a desenvolvermos aquelas más qualidades morais que ainda nos caracterizam. Ou nos levar para aquela célebre tentação. Exatamente, exatamente. Que a tentação é a tentação dos problemas que nós temos. As nossas fraquezas. As nossas fraquezas. Bom, então, dito isso, nós vamos para uma outra frase que eu considero bastante importante, que a Joana fala, que ela diz assim: as suas provas e expiações igualmente se fazem em simultâneo. Então não existe prova e expiação, elas estão juntas, estão ali, dando a ideia de que é muito pesado o fardo das responsabilidades, né? Então às vezes a pessoa pensa: ah, meu Deus, eu não aguento, mas tem o ditado que diz que Deus não dá o fardo maior que você possa carregar, ou dá o frio conforme o cobertor. Exatamente. Porque assim, não sabemos, mas o quanto mal que a gente pode ter causado ao outro, e quantas experiências que a gente já vem vivendo para resgatar e para expiar e para nos redimirmos com essa pessoa. A gente não tem essa noção. Então, assim, antes da gente reclamar, vamos pensar um pouquinho se a gente pode tá expiando isso homeopaticamente, gotinha a gotinha. Porque talvez se viesse de uma vez só, nós não suportaríamos. E é nesse sentido que Deus é caridoso para conosco, né? Ele dá o frio conforme a coberta, né? Como você mencionou. E aí, indo já para o final dessa parte, aliás, para o meio dessa segunda parte, a Joana vai dizer assim: nada, porém, que se não possa suportar com tranquilidade e com confiança em Deus, como mecanismo de purificação. Olha que lindo isso. A fé é tudo, né? É mecanismo de purificação. Quer dizer, se a gente tem essa perspectiva, eu vou olhar para os maus momentos como oportunidade para eu me burilar, né? Para eu superar a minha problemática e assim por diante. Não, e se a gente lembrar do próprio filtro do café, por exemplo, o filtro do café vai deixar a borra e vai passar só o quê? O líquido que vai ser bom para você beber. Então, a cada vida a gente vai purificando, ou seja, nós vamos sair daqui
e deixar a borra para trás junto com o corpo que vai perecer. Mas o líquido é a nossa alma, aquilo que já conseguimos purificar. Cada vez mais puro, né? Cada vez mais puro. E ela compara a mediunidade, quando bem utilizada, ela compara que a mediunidade ela é simbolicamente comparada à escada de Jacó. Explica um pouquinho para nós isso. A escada de Jacó? Isso. Então, a escada de Jacó é uma passagem bíblica, né, onde é a subida mesmo para o céu, né? Não, nós, os espíritos, não tem essa não é o pé da figura, letra. Mas é isso, a escada de Jacó é justamente essa passagem, né? Essa luta degrau a degrau, né? Até que a pessoa alcança esse outro patamar. Aliás, isso é muito importante, porque não adianta a gente querer evoluir de afogadilho, né? Tudo nessa vida é aos poucos. Quando a gente se coloca uma meta sem nos respeitar os nossos limites, sem respeitar as próprias habilidades que a gente já conquistou. Isso. E aí não vai dar certo. Não, a gente tem que saber até onde a gente consegue alcançar aquilo que a gente pretende, porque a gente ainda tem muita limitação e estamos aqui para isso mesmo, para a gente aprender a cada passo, conseguir indo devagarzinho. Isso mesmo. Então, para a gente ir caminhando para o final, diz a Joana que quando mal entendida e aplicada a futilidade, ao egoísmo e ao orgulho, ou fins indignos, faz-se campo para disputas terríveis, por mentes perversas e dedicadas ao mal, que se comprazem em afligir e malsinar. Fazendo só um parênteses, a gente tem que lembrar que nós somos médiums 24 horas por dia, que a mediunidade não é só na casa espírita, só na hora da reunião mediúnica. Nós temos que lembrar que nós estamos com as nossas antenas ligadas e qualquer momento a gente pode sentir essa comunicação. Exatamente. Ou essa influência que pode ser boa ou não. Exatamente. E aí o Kardec vai nos chamar, em se referindo à mediunidade, que a mediunidade ela deve ser exercida cristamente, ou seja, tendo por base o Evangelho de Jesus, que é não cobrar, né? Porque o que é ser exercida cristamente? Como Jesus ensinou, Jesus não cobrou por nada, né? Todo o ensino dele foi no sentido de beneficiar todos aqueles com quem ele conviveu, sem cobrar. Sim. Inclusive, ela chama Jesus de médium de Deus. Exato. Por quê? Porque Jesus, Cristo, é a mediunidade mais evoluída que nós temos notícia no planeta Terra, é o espírito que é mais iluminado, mais desenvolvido, e então ele não tem essa capacidade negativa da mediunidade como nós temos, porque ainda somos muito inferiores. Muito imperfeitos, né? E aí, quando a gente tem essa noção, nós vamos exercer a mediunidade e ficarmos gradativamente livres dos maus espíritos. Né? Exatamente. Que é o que acontece muito ainda. Por isso que o importante é a gente sempre perceber, ter essa capacidade de percepção, de ver qual tipo de pensamento que a gente está recebendo. E cultivando. Muito bem, porque a gente pode achar que é um espírito iluminado e às vezes é um espírito zombeteiro que está fazendo que a gente mistifique, né, a própria mediunidade, ou seja, que a gente se envaideça achando que é um espírito muito de luz e no fim a gente vai acabar fazendo papel até de ridículo. E aí hoje, nesse momento, eu gostaria de voltar ao título do capítulo, que é a mediunidade com lágrimas, que é o tipo de mediunidade que nós ainda temos, né? Muitos dos médiuns, e a gente tem exemplos inúmeros de médiuns que passam por situações muito difíceis, mas que aceitam
essa missão porque entendem que estão no processo evolutivo. E de resgate. E de resgate, né? E quando é assim, por aí nós podemos citar inúmeros casos. Sim, é a maioria que acontece. Inclusive, quando a gente está nesse processo de trabalhar na mediunidade, nós estamos até apressando a nossa evolução, porque a gente consegue, digamos assim, quitar mais coisas através da mediunidade. E aí, Denise, eu aqui, você falando isso, eu fiz me remete ao estudante quando ele decide fazer um concurso, e aí para fazer esse concurso ele abre mão de lazer, ele abre mão de uma série o tal do sacrifício. O sacrifício, mas porque ele sabe que esse sacrifício vai levá-lo a alcançar um objetivo maior, né? Então, olha só, e aí ele vai dizer, transforma as lágrimas de dores que decorrem da mediunidade no seu exercício natural em estrelas luminosas. Olha que linda essa... Muito poético, né? Muito poético. Clarear a noite das almas. Isso. Né? Então, veja, quando clareia a noite das almas, indica que nós estamos gradativamente alcançando a aurora das almas. Nossa, maravilhoso. Não é lindo? Aurora, né? E as almas em desespero, a ti também iluminando. Então, toda vez que nós estamos enfrentando uma situação, convivendo com criaturas que nos colocam à prova, faz parte do nosso mecanismo evolutivo. Sim, e também aquelas criaturas que são mais evoluídas do que nós também são colocadas na nossa vida para nos inspirarmos e seguirmos o exemplo. Exato. Porque nós temos as duas balanças, né? Os dois pratos da balança. Aquele que nos leva para baixo e aqueles que nos levam para cima. E a gente tem que então tentar fazer o equilíbrio para a gente poder encontrar esse nosso próprio equilíbrio, para a gente seguir adiante. E aí assim, uma coisa puxa a outra, né? Às vezes a gente está num patamar evolutivo aqui em cima e por isso a gente se convence de que nós somos melhores. Mas não. Às vezes aquele irmão que está nos colocando à prova, em outros aspectos, ele está acima. Claro. E assim a gente vai galgando, pouco a pouco, né? E aí nós vamos aprendendo uns com os outros. E aí, para finalizar essa última parte do texto, ela vai nos convidar a servir sem cessar, recordando-te de que és médium em todo instante e não apenas no horário reservado às sessões especializadas, quer dizer, as sessões mediúnicas. Claro. Né? Então a gente é médium 24 horas por dia, por isso a importância da gente sempre estar no processo de orar e vigiar. Orar e vigiar. O tempo todo. E a coisa mais importante que eu vejo é você estar sempre se relacionando com o outro, porque sozinho você não consegue fazer. Então, esse relacionamento com o outro, né, com outro médium, com outro ser, com um amigo, com um colega de trabalho, é nesse relacionamento que a gente vai aprendendo. Porque sozinho não adianta querer ser o eremita que você não consegue evoluir. Exato. Nós somos seres sociais. Seres sociais. Né? E, Denise, eu vou deixar essa peteca agora com você para finalizar isso. Então, eu vou ler esse último trechinho que é muito bonito. Onde estejas, com quem te encontres e o que faças, seja sempre na condição de intermediário do mundo maior, diluindo as barreiras que dificultam melhor assimilação das vibrações do amor divino ao alcance de todos. E fechando, assim, como é importante a amizade verdadeira entre as pessoas. Quando a gente compartilha do mesmo ideal cristão, do mesmo ideal de querer ser um ser melhor, de ter humildade de reconhecer as nossas dificuldades, de poder ter alguém que a gente possa, às vezes, no olhar, reconhecer e se colocar no lugar do outro. Então, assim, que bom que nós podemos estudar juntos e podemos crescer e continuar juntos nesse planeta por enquanto.
por enquanto. Esperamos que na próxima Opa, vida a se gente Deus possa quiser. vir melhor. Se Deus quiser. E segundo a doutrina espírita, é isso que nos está reservado. Muito obrigada pelo convite, adorei, foi muito bom, que a gente possa fazer outros. Ai, gente, olha, foi um prazer muito grande estar aqui com a minha grande amiga Denise. E até o próximo, quem sabe, né, Denise? Até a próxima. Isso, é isso. Gente, um grande abraço, muito carinho. E é isso, né? Que a gente possa cada vez mais desenvolver essa mediunidade e cada vez mais a caminho da luz. Isso? Isso.